Olá, você aluno, olá, você aluna. Aqui quem vos fala é o professor Benildo Souza. E na aula de hoje a gente vai ver um conteúdo de matemática da EJA Módulo 4. Esse conteúdo a gente dá o nome a ele de regra de 3 simples. Alguém pode perguntar, Benildo, mas na aula passada do professor Douglas, ele já resolveu alguns problemazinhos aplicando regra de 3. Sim, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, tá certo? Ao final dessa aula, a gente espera que vocês contemplem essa habilidadezinha aqui, que é aplicar a regra de 3 em problemas de grandezas diretamente proporcionais. É um conteúdo muito bom e muito fácil, tá certo? É importante a gente lembrar um pouco sobre a regra de 3. A regra de 3 simples é uma proporção que relaciona apenas duas grandezas. E uma grandeza consiste em algo que pode ser medido ou contado. Foi falado isso na aula passada, tá certo? Tendo isso como vista, podemos dizer que velocidade, tempo, quantidade de operários, máquinas, peças fabricadas são alguns exemplos de grandeza. Então, pessoal, sempre que vocês se depararem com situações que podem ser resolvidas com regra de 3 simples, que fique bem claro, tá certo? A gente está estudando apenas regra de 3 simples, terão em mãos 4 valores. 2 deles pertencerão a uma das grandezas e os demais pertencerão a outra. Só que aí tem um detalhe importante. 3 dos valores dados serão conhecidos e o quarto valor será aquele que você deve encontrar, ou aquele que deve ser encontrado, que a gente chama ele de incógnita. Ô, Benito, que palavra feia é essa, incógnita? Não, gente, a incógnita é a letrinha, só isso. A incógnita é a letra, tá certo? Ou ainda o resultado da questão. É o que a gente quer descobrir, tá certo? A partir desses 4 valores, vocês montarão proporções para relacionar as grandezas e encontrar o valor que se pede. A regra de 3 simples consiste em nada mais, nada menos do que montar essas proporções adequadamente e realizar a multiplicação cruzada dos valores delas contidos, tá certo? Isso também já foi visto na aula passada. Por exemplo, você vai, só relembrando lá, você vai ter alguns valores, você vai ter um valor aqui, vai ter outro valor aqui, por exemplo, vai ter outro valor aqui, que eu vou chamar de C, e você vai querer descobrir, vou chamar aqui de X. Lembra que vocês têm que multiplicar cruzado, tá certo? Quando a gente for ver os exemplos, a gente vai relembrar como é que a gente calcula, tá certo? Vamos relembrar alguns exemplos, vamos aplicar. Às 6 horas da manhã, o relógio de uma matriz demora 20 segundos para dar 6 badaladas. Opa, 20 segundos. 6 badaladas, já achei o que é que a questão está falando. 20 segundos, né, gente? Segundos e badaladas. Tá certo? Ficou claro aí, gente? Ao meio-dia, para dar 12 badaladas, demorará quantos segundos? Opa! Benito, como é que eu sei na questão o que é que está procurando? Olha aqui, ó. Quantos? Quantos o quê? Segundos. Opa! Eu já sei que eu estou procurando os segundos, tá certo? Deixa eu só montar aqui para ficar mais fácil da gente tirar os valores. Às 6 horas da manhã, o relógio da matriz demora 20 segundos, então vai ficar abaixo de segundos. Para dar 6 o que? Badaladas. Então, o 6 vai ficar abaixo de badaladas. Ao meio-dia, para dar 12 badaladas, então o 12 vai ter que ficar abaixo de badaladas. Demorará quantos segundos? Eu não sei quanto tempo demorará. Ô, professor, isso eu não sei esse tempo. Chame ele de X, tá certo? Alguém pode dizer, professor, 6 badaladas, 12. Então vai dobrar as badaladas. Então, se vai dobrar as badaladas, vai dobrar o tempo que vai gastar. Isso, quem pensou assim está corretíssimo, gente. Percebam que regra de 3 é um conteúdo bem fácil. Mas vamos aplicar o algoritmo para resolver? O que é que a gente faz? Multiplica cruzado, né, gente? Primeiro começa por onde tem a letrinha, tá certo, gente? 6 vezes x é 6x igual 20 vezes 12.
Professor, é 20 vezes 12 ou é 12 vezes 20? Gente, tanto faz. A multiplicação ela é comutativa, tá certo? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. Olha lá. Ah, professor, 240. Professor, o que é que eu faço com esses 6 que está próximo do x? Ele está multiplicando. A gente realiza a operação inversa. Então, o inverso de multiplicar é dividir. Então, vai ficar 240 dividido para 6. Ô, professor, e como é que eu vou fazer essa divisão? Gente, bora fazer essa divisão aqui. É muito fácil. Tá certo? Bora lá? Vou fazer aqui de cor vermelha. 240 por 6. Primeira coisa, você não vai dividir o número todo. 2 não pode, então vou pegar 24 aqui. Ó. 24 por 6. Peraí, dentro de 24, cabe quantos 6? 6 mais 6 é 12, com mais 6, 18, com mais 6, 24. Então, cabe 4 números 6 e não sobra nada. Benildo, tem outro zero aqui. Eu baixo ele, ó. Baixei o zero. 0 dividido para 6. O Benildo é 0. 0 vezes 6 é 0. Para chegar em 0, também é 0. Tá certo? Então, 240 dividido por 6 dá 40. Tá certo? Então, a gente chega com o nosso resultado, que é 40. Mas 40 o quê? Segundos ou badaladas? Segundos. Professor, dava para fazer de cabeça, porque dobrou as badaladas, dobraria o tempo. Daria, gente. Eu só quis mostrar o algoritmo para provar que a gente estava certo, tá bom? Próximo exemplo. Uma máquina fabrica 5 o quê? Peças. Opa, olha lá. Peças. Tá certo? A cada 6 segundos. Segundos. Ah, já identifiquei o que está falando. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Ô, professor, lá em cima está falando de segundos. Aqui está falando de minutos. E agora? Gente, quando a gente está aplicando a regra de 3 e trabalhando com essas grandezas, elas têm que estar na mesma ordem. Então, esse 1 minuto, alguém deve concordar comigo que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Tá certo, gente? Bora lá? Uma máquina fabrica 5 peças. Deixa eu só montar a tabelazinha aqui para ficar mais fácil. 5 peças, então o 5 fica abaixo de peças, a cada 6 segundos. O 6 fica abaixo de segundos. Mantendo esse ritmo de produção, olha lá. Quantas... O que peças? Opa, vou querer saber as peças. Serão produzidas em 1 minuto. Mais 1 minuto é 60 segundos. Professor, e as peças aqui que eu não sei? Eu chamo ela de uma letrinha. Vou chamar de x. E como é que a gente resolve esse problema? Multiplica cruzado. Tá certo, gente? Começamos por onde tem a letrinha. 6 vezes x é 6x igual 5 vezes 60, 300. Tá certo, gente? Ô, professor, não é melhor fazer 60 vezes 5? Não é, gente? Pode ser, vai dar o mesmo 300. Tá certo? Lembra da regrazinha? O número que está multiplicando a letrinha, a gente passa ele dividindo, tá certo? Então, a gente vai chegar aqui, x é 300 dividido para 6. Vou fazer essa continha aqui, ó, tá certo? Bora lá? 300 dividido para 6. Benildo, eu vou dividir logo 30. 30 dividido para 6, eu sei que é 5. 5 vezes 6 é 30. Para chegar em 30, não sobra nada. Vou baixar agora o 0. 0 dividido por 6, a gente sabe que é 0. 0 vezes 6 é 0. Para chegar em 0, também é 0. É uma multiplicação simples, gente, que vocês... Uma divisão simples, melhor dizendo, que vocês podem fazer de cabeça. 300 dividido para 6 dá 50 e não sobra nada. Professor, como é fácil? 50 o quê? Segundos ou peças?
peças. Tá certo? Outra coisa, gente, que eu quero que vocês percebam, que de 6 para chegar em 60, vocês concordam que esse 6 ele foi multiplicado por 10, ele aumentou 10 vezes, 6, 10 vezes é 60. Então, consequentemente, se ele aumentou 10 vezes, a quantidade de peças também vai aumentar 10 vezes. Era 5, eu aumentando 10 vezes, passou a ser 50. Percebam que isso daqui a gente pode fazer por proporção, pode fazer por regra de 3, pode fazer de cabeça, tá certo, gente? É um assunto bem básico. Bora para mais um exemplo? Um produtor rural tem uma produção anual de frangos. Professor, produção anual. O que danado é a produção anual? É a produção durante o ano. De frango, de cerca de 18 toneladas. Tá certo? Em um bimestre... Eita, professor, que palavra difícil é essa? Bimestre. O bimestre que a gente está falando aqui é o bimestre questão de tempo. Então, 2 meses. Tá certo? Este produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Ô, professor, aqui está falando de tonelada, aqui de ano, aqui de mês. Tá certo? Professor, mas a gente não tem que deixar na mesma unidade? Observa aqui, ano, mês. Alguém deve concordar comigo que um ano tem 12 meses, tá certo? Fica mais fácil da gente trabalhar. Ah, professor, ele está falando de meses de toneladas. Sim, meses e toneladas. Tá certo? Bora lá? Um produtor rural tem uma produção anual. Anual é um ano. E um ano tem 12 meses. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor. 12 meses. Não é isso? De frango de cerca de 18 toneladas. Em um bimestre, 2 meses. Tá certo? Este produtor irá produzir, olha a perguntazinha, quantas o quê? Toneladas de frango. Professor, não sei. Chama de um X aqui, tá certo? E multiplica cruzado. Professor, começa por onde? Começa por onde tem a letrinha. 12 vezes x é 12x. 18 duas vezes é 36. Lembra lá? Esse 12 está multiplicando, ó, o que está acompanhando a letrinha. A gente passa ele dividindo, certo? Então, vai chegar aqui, x é igual a 36 dividido por 12. E todo mundo sabe que 36 dividido por 12 é 3. 3 meses ou 3 toneladas? 3 toneladas. Tranquilo, gente? Percebam, gente, que aqui, ó, de 12 para chegar em 2, eu tive que dividir esse 12 por 6, que deu 2. Se eu dividisse 18 por 6, também daria 3. Poderia ser feito no raciocínio, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e que aprofundem melhor esse conhecimento. Um abraço.